Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e no módulo de hoje nós vamos falar sobre perguntas fora da caixa para fazer no final da entrevista, tá? E são perguntas que impressionam o entrevistador, tá? Então, pessoal, você já fez tudo certo, você já se arrumou para a entrevista, você se preparou, você fez ali a sua lição de casa em relação à entrevista, porém chega no final, pessoal, você tem que ali colocar a cerejinha no bolo, tá, pessoal? E como fazer isso? Com perguntas que impressionam o entrevistador, tá? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Então, você que já fez alguma entrevista na vida, pessoal, certamente já se arrependeu ali de ter feito alguma pergunta apenas por perguntar, ou até mesmo aquela pergunta sem sentido, que depois você falou, nossa, por que eu perguntei isso, né? Mas isso, pessoal, é normal, porque muitas vezes a gente acaba ficando nervoso, na angústia de querer a vaga, a gente acaba falando coisas que a gente não falaria normalmente, e assim por diante, tá, pessoal? Porém, a gente precisa ter ciência que no final da entrevista, pessoal, a gente vai ter ali um momento para falar diretamente com o entrevistador. E nesse momento é hora da gente mostrar por que a gente está ali, porque a gente precisa da vaga e por que a gente vai conseguir a vaga, tá? Então, chega de fazer aquelas perguntas clichê no final das entrevistas para os gestores da vaga, como por exemplo, pessoal, quando você vai me retornar sobre o processo, como funciona o processo seletivo, são quantas fases, qual que é o salário, tá? Isso, pessoal, por exemplo, o salário, você pergunta diretamente para o RH, tá? Então aqui eu já estou falando de uma etapa posterior à etapa ali de entrevista com o RH. Aqui eu estou falando de uma entrevista já direto com o gestor da vaga, tá? Ou seja, com aquela pessoa que provavelmente será o seu chefe, tá? Tem outras perguntas aqui também, pessoal. O que você mais gosta na empresa, o que te brilha os olhos. Então essas perguntas, pessoal, não é que você não deva fazer. Porém, pessoal, é recomendável que você faça perguntas mais inteligentes, tá? Que provoquem um pouco o entrevistador, que tirem ele um pouco da zona de conforto, tá? Então você precisa começar a elevar o nível das suas perguntas para impressionar os entrevistadores, porque, pessoal, o final da entrevista, muitas vezes, é ali a última impressão que o entrevistador vai ter de você. E se você causar uma boa impressão, certamente ele vai lembrar de você, tá? Então é importante você ter aqui alguns exemplos clássicos para você falar diretamente com ele, você perguntar, tá? Então aqui a gente vai dar 4 exemplos bem diferentes, tá? Porém, são exemplos bacanas para você ali poder usar ali em alguma futura entrevista que você fizer, tá? Vamos começar aqui, pessoal, com o primeiro exemplo, tá? Então imagina que você vai fazer ali uma entrevista, tá? Em uma empresa de saneamento privada, tá? Então uma empresa de saneamento privada, e ali você já fez uma pesquisa da empresa, né? Eu vi um pouco do setor, mas ainda você não sabe qual pergunta fazer, tá? Então, pessoal, na área de saneamento, especificamente, tá? Esse setor é bem específico. Porém, se você for lá, dar um Google e pesquisar um pouco mais, você vai ver que tem ali um marco do saneamento, tá? O que é esse marco, pessoal? Ele basicamente é uma regra que vai estabelecer que 99% da população, até 2033, ela vai ter água potável e 90% da população vai ter coleta e tratamento de esgoto, tá? Ou seja, daqui a 10 anos, essa é a meta aqui desse marco, tá? E esse marco, pessoal, só vou dar uma resumida para vocês, mas basicamente é um marco que vai ter ali um incentivo tanto da iniciativa privada, tá? Ou seja, das empresas privadas de saneamento, como também do governo, tá? Então, imaginando esse contexto, pessoal, o que você pode perguntar? Se é uma empresa privada, você pode perguntar o seguinte, pessoal, aqui é um exemplo. Como você enxerga a questão do marco regulatório para os próximos investimentos da empresa? E como a influência política pode influenciar nas decisões da empresa? Então repara, pessoal, que aqui você saiu de uma pergunta ali, você fez uma pergunta totalmente técnica e embasada aqui exatamente no contexto em que a empresa está vivendo, tá? Então isso aqui é uma pergunta totalmente fora da caixa, tá? Que até o entrevistador, ele vai ali se surpreender com você, tá? Porque ele viu que realmente você fez a lição de casa, você estudou um pouco ali, tanto da empresa, como também do marco regulatório, nesse caso do saneamento, e você trouxe uma pergunta inteligente, tá? Porque aqui, pessoal, o que pode afetar? De repente, pessoal, o governo fala que ele não quer mais ali investir, ele quer reduzir esse percentual. Se ele vai reduzir, provavelmente, quem vai ter que suprir isso aqui vai ser a iniciativa privada. Porém, esses investimentos aqui de saneamento são muito grandes, pessoal. Então não tem como uma empresa, como todas as empresas fazerem esse montante de investimento. Então, aqui você pode tirar
Você pode até, essa pergunta é bacana porque o entrevistador ele vai pensar o seguinte: como que a empresa vai estar posicionada? Ela vai precisar captar recursos, ela vai ali vai ter que fazer um lobby político para ficar próximo dos políticos, para ver ali, para conseguir influenciar em alguma decisão. Então isso é bacana da gente perguntar, tá? Então esse é o primeiro exemplo, e aqui, pessoal, tanto faz o setor que você vai fazer a entrevista, tá? Aqui poderia ser qualquer cargo em qualquer setor, tá? Percebe porque aqui eu tô falando especificamente do setor e da empresa, tá? Como isso vai estar posicionado. Então, independente de você ser uma pessoa do setor financeiro, do RH, engenheiro, etc., marketing, tá, pessoal? Aqui pode ser qualquer pessoa, uma pessoa técnica ali da operação, entendeu? Então aqui, pessoal, vale a pena sempre olhar um pouco do contexto, tá? Então esse é o primeiro exemplo, a gente vai trazer 4 exemplos para vocês aqui na prática. O segundo exemplo, para a gente sair um pouco fora da caixa, é o seguinte: então imagina que você vai fazer uma entrevista, tá? Em uma empresa que acabou de ser adquirida por outra empresa, porém você não sabia, tá? Vamos supor que você foi fazer a entrevista ali e viu que a empresa acabou de ser adquirida. Vamos supor aqui, pessoal, estou trazendo um exemplo bem simples, tá, pessoal? Imagina que você viu ali, começou a pesquisar e viu ali que você vai fazer uma entrevista nessa empresa que chama RD Station, tá? RD Station, aí saiu na mídia aqui faz um tempinho, tá? Mas eu vou imaginar que você está fazendo essa entrevista ali em 2021, e aí você pesquisou essa empresa RD Station, você viu que ela foi comprada pela TOTVS aqui por 1,8 bilhões de reais, tá? Aí, pessoal, o que você pode fazer aqui, tá? Nesse caso? Nesse caso, reparem que é um caso muito específico, né? Porque você viu ali que a empresa acabou de ser adquirida. Nesse caso, pessoal, o que você pode fazer? Você pode perguntar o seguinte: como essa empresa foi comprada, provavelmente ela vai ser ela é a empresa menor, né? Porque a empresa maior ela comprou a empresa menor. Então, como você enxerga a união das duas culturas futuramente quando a empresa estiver integrada, tá? Então, quais são as principais sinergias das duas empresas? Ou seja, por que a TOTVS ela consegue ter uma sinergia com a RD Station, entendeu? Então, esses são alguns tipos de perguntas que você pode fazer ali com base no que você pesquisou sobre a empresa, tá? Então, são perguntas, repare que são totalmente fora da caixa. Não são perguntas ali que você está fazendo por fazer, tá? O terceiro exemplo que a gente coloca aqui é, por exemplo, uma entrevista. Vamos supor que você vai fazer uma entrevista para a área de RH, de uma empresa que acabou de ser envolvida em uma denúncia. Aqui, eu estou gravando esse vídeo no final de 2023, pessoal, e aqui a gente teve um caso recente das minas da Braskem em Maceió que estão desabando, tá? Ou seja, e aí estão levando a população ali, a área teve que ser evacuada, tá? E isso, obviamente, ali tem consequências para a empresa, tá? A empresa já está ali com a ação da empresa já caiu bastante na bolsa, até porque isso é um risco iminente para a Braskem, porque se essas minas de fato ali desabarem, isso a Braskem vai ter um prejuízo enorme. Assim, por exemplo, como teve a Vale ali, a Vale do Rio Doce, quando teve aquela tragédia de Mariana. Então, o que você pode perguntar nesse caso aqui? Reparem aqui, pessoal, que sempre essas perguntas são baseadas nas pesquisas que você faz, tá? Ou seja no Google, ou seja em algum site especializado, enfim. O que você pode perguntar nesse caso aqui, tá, pessoal, que é interessante? Então, você pode perguntar o seguinte: qual que é o impacto que o desabamento das minas em Maceió pode causar na atração de novos talentos para a companhia? Por que novos talentos? Porque eu estou falando que é uma entrevista para a área de RH. Se é de RH, pessoal, imagina que a gente está falando de uma área de atração e seleção, que é uma área que busca profissionais. Eu estou contratando para essa área, para contratar novos talentos, esse impacto do desabamento ele pode ter um impacto sério, tá? Porque as pessoas podem falar: não, eu não vou sair da empresa que eu estou para ir trabalhar na Braskem, que pode ter ali um risco de desabamento, pode acabar, pode ter consequências sérias, posso ser demitido, etc. Então, pode causar ali um efeito na atração de novos talentos para a companhia, certo? Então, essa pergunta ela é bem bacana porque ela linka exatamente o que está acontecendo com a sua área, tá? E depois você pode falar o seguinte: a empresa ela possui algum plano, nesse caso específico, ou seja, algum plano ali para retenção de talentos ou até um plano para mitigar esse risco de atração de novos talentos? Então você pode ir adaptando a pergunta de acordo com a sua área. De repente, se você é uma área ali financeira, como você enxerga, qual que é o impacto financeiro do desabamento das minas ali para a Braskem? A empresa vai ter, qual que vai ser o impacto na margem da empresa? Se você é, por exemplo, um profissional de marketing, você pode falar qual que é o impacto da gente
que a gente vai ter que gastar ali em campanhas de marketing para falar que está tudo ok, para falar que tá tudo que a Braskem ela conseguiu ali, ela está tomando as providências, etc, tá, pessoal? Então você pode usar isso aí para qualquer área ali de atuação, tá? E o último exemplo que a gente traz aqui na aula, pessoal, é um exemplo aqui. Então suponha que, dando outro exemplo, tá? Então suponha que você vai fazer uma entrevista em uma empresa siderúrgica, tá? E aí você pesquisou um pouco da empresa, você já fez sua lição de casa, só que ainda você não sabe qual pergunta fazer, tá? Então vamos lá, vamos pesquisar no Google ali, aqui vou dar um Google, tá, pessoal? Vamos imaginar aqui, vou para a tela do Google aqui, e vou pesquisar aqui mercado cirúrgico em 2024. Mas vou clicar em algum site aqui, vou colocar aqui, tá? Por exemplo, ó. E o que eu vejo, pessoal? Eu vejo aqui, ó, produção do setor siderúrgico deve cair 3% em 2024. Aí vale a pena a gente ler um pouco da matéria, tá? Alguns pontos importantes. Aqui, nas vendas internas, o Aço Brasil projetou queda de 6% em 2024, para cerca de 18 milhões de toneladas. A entidade espera que as importações avancem em 20% no próximo ano, para cerca de 6 milhões de toneladas. E aí ele continua falando aqui. E aí, pessoal, ele vai falando um ponto importante, ó. Em 2022, as importações de aço eram de cerca de 3,3 milhões. E este ano, em 2023, deve ficar em 5 milhões. E aí, pessoal, o que acontece? Se tem importação, aí a parte do Brasil, aqui que é a parte interna, ela sofre aqui consequências, né? Por quê? A situação é dramática e vai gerar consequências drásticas para a siderurgia brasileira. Porque se o Brasil está importando, significa o quê? Que ela não está dando prioridade para a produção interna do Brasil, tá? Ou seja, das siderúrgicas internas. E aí, essa produção ali vai diminuir ou vai ficar ali no estoque, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Nesse caso aqui, do mercado siderúrgico, porque as importações estão aumentando, tá? Então, o que você pode falar aqui, pessoal? Você pode perguntar o seguinte: como você enxerga essa ameaça do aumento de importação e como a empresa está se preparando para esse cenário? Repare que aqui, pessoal, você conseguiu linkar aqui o setor exatamente na pergunta aqui em relação da empresa, tá? Relacionado à empresa. Então, porque você está falando como a empresa está se preparando para esse aumento de importação. Porque se houver esse aumento de importação, a empresa certamente será afetada, né? Somente se ela já tiver vendido toda a produção dela, o que é difícil. Esse é um tipo de pergunta que você pode fazer. Você pode fazer o seguinte: há alguma perspectiva do governo aumentar a alíquota de importação para beneficiar a produção local? Então essa é outra pergunta inteligente também, que aí você coloca o entrevistador fora da zona de conforto, porque ele vai ter que entender também, obviamente, do que está acontecendo no cenário ali político, tá, pessoal? Então aqui são perguntas, são tipo de perguntas aqui, pessoal, muito relevantes, totalmente fora da caixa, para vocês fazerem nas entrevistas de vocês, tá? Então apliquem essa técnica aqui de estudar tanto a empresa como o setor e fazer essas conexões nas perguntas, tá? Porque essas conexões são super importantes para você conseguir fazer uma pergunta que cause impacto. Lembrando, pessoal, quando a gente está falando de entrevista, o final da entrevista é super importante para você causar aquela última impressão, tá? No entrevistador. E essas perguntas, certamente, elas vão te levar aqui para outro nível de comparação em relação aos demais candidatos, tá, pessoal? Obviamente que você precisa fazer uma boa entrevista e no final fechar ali com chave de ouro. Mas essa chave de ouro, pessoal, pode ser o diferencial que vai te levar a ser contratado, tá? Então, fiquem atentos aqui, apliquem essas técnicas que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula.